Olá, é com muita alegria que eu retorno aqui no CRN 4 Consciência para falar de um tema tão importante e tão relevante para a prática do profissional, que é a resolução nova, né, do CFN de número 656 de 2020, publicada em junho desse ano, que fala sobre a prescrição de suplementos alimentares. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, porque enquanto conselheira efetiva do CRN 4, Rio de Janeiro e Espírito Santo, eu pude dar algumas contribuições para essa nova resolução, bem no finalzinho, né, nessa consulta que o CFN faz nos regionais, e me deixa muito feliz poder apresentar essa resolução para você. E me apresentando um pouquinho de forma rápida, eu sou Fernanda Vaz, sou nutricionista há mais de 15 anos, formada pela Unirio, e desde que eu me formei, eu venho seguindo a linha da nutrição clínica como área de atuação. Então, eu fiz mestrado, sou especialista em nutrição clínica pela Associação Brasileira de Nutrição, e aí, tanto na minha prática profissional como na minha parte acadêmica, eu fui realmente nesse mergulho delicioso na nutrição clínica e sempre com foco em nutrição em consultório, né? Então, atendimento em consultório. E para a gente trazer, né, para a gente falar sobre a resolução 656, eu preciso contextualizar um pouco, trazer um pouco dessa linha do tempo para que você entenda melhor algumas terminologias, algumas novidades que a resolução traz, tá bom? Então, eu quero contextualizar um marco regulatório, né, que é um momento muito específico que aconteceu em 2018, em que a Anvisa, né, após consultas públicas, após entender qual era a necessidade, ela regulamentou, né, produtos comercializados no Brasil. Esse foi o grande objetivo do marco regulatório, e essa regulamentação era especialmente em relação à segurança e qualidade dos produtos, né, de uma maneira geral, que tinham relação com suplementos, enfim, para o consumidor. Então, a Anvisa entendeu que ela realmente precisava regulamentar todos esses produtos e assim fez com o marco regulatório. Então, esse novo marco legal ele é formado por 6 normas que são citadas até na resolução do CFN 656, publicada em junho de 2020, né, como parte da fundamentação legal, tá? Que está lá no artigo 2. Então, por isso que eu trouxe, né, é importante a gente contextualizar o marco regulatório, porque faz parte desse novo momento da prática da suplementação nutricional pelo nutricionista. Tá? Então, o marco regulatório ele tem 6 normas, né, e eu destaco 2 que têm aí uma importância bem grande para o profissional. Tá? Então, quem quiser saber mais um pouco sobre esse assunto, vale a pena ler a RDC da Anvisa 242, de 2018, e a 243 também, do mesmo ano. Tá? A 242 ela trata dos medicamentos isentos de prescrição, que é uma novidade, e a 243 ela fala sobre suplementos alimentares. Tá? E a instrução normativa ela acaba normatizando um pouco do que é contemplado na RDC 243, tá? Então talvez vale a pena consultar, né? Mas lembrando sempre que a Anvisa ela realmente regulamenta a indústria, a produção desses produtos, assim como outros, né? Alimentos, materiais de limpeza, enfim. E, claro, são os órgãos de classe que regulamentam a atuação profissional, né? Então, a regulamentação da prescrição, né, da prática da prescrição de suplementos alimentares realmente é regulamentada pelo CFN, né? E assim o fez quando publicou essa nova resolução. Então, falando então da resolução, existem algumas terminologias novas que nós nutricionistas vamos precisar nos adequar, vamos precisar nos entender sobre isso. Então, por isso que eu trouxe essa contextualização anterior, né? Porque nessa resolução traz a necessidade de alinhar essas novas terminologias que o marco regulatório trouxe, né? Então, a gente precisa entender que
o marco regulatório ele adotou a denominação suplementos alimentares para enquadrar 6 categorias de alimentos e uma de medicamentos, tá? Então, são considerados alimentos que entram como suplementos, são considerados como suplementos alimentares, os suplementos de vitaminas e minerais, substâncias bioativas e probióticos, novos alimentos e novos ingredientes, alimentos com alegações de propriedades funcionais e de saúde, e os suplementos para atletas e complementos alimentares para gestantes e nutrizes, e na categoria de medicamentos, medicamentos específicos sem prescrição médica. Uma coisa interessante dessa nova resolução é um glossário que segue em anexo à resolução, que traz, então, essas definições. Tá? Então, teve dúvida, né, do que é um novo alimento ou um novo ingrediente, do que é um alimento com alegação de propriedade de saúde ou propriedade funcional, vale a pena consultar. O glossário é uma grande novidade, eu particularmente adorei o glossário. E uma outra coisa também que eu acho interessante no glossário é porque ele traz qual é a RDC que você pode consultar para saber um pouco mais sobre aquele assunto, né? Então, realmente agrega muito valor. E aqui nesse slide eu trouxe de forma mais clara, né? Não na forma de texto, mas mais didático, digamos assim, visualmente, essa questão das categorias, né? Então, todas essas categorias são consideradas suplementos alimentares, tá? E a gente precisa ter esse entendimento. Então, desde suplementos de vitaminas e minerais, até substâncias bioativas e probióticos e até medicamentos específicos sem prescrição médica, tá? Que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu entendo que possa gerar dúvidas, tá? Porque afinal, você pode estar pensando assim, mas espera aí, eu sou nutricionista, eu vou prescrever um medicamento? Como é que é isso? Mas é um medicamento que foi categorizado como suplemento alimentar, tá? Foi denominado como suplemento alimentar. Então, na verdade, é um suplemento alimentar que entrou numa categoria de medicamento, tudo bem? Mas já já eu deixo isso um pouquinho mais claro. Então, o artigo 1 dessa resolução trata, né, sobre regulamenta então a prescrição dietética de suplementos alimentares pelo nutricionista. Então, aqui no artigo 1 a gente acha muitas respostas para a nossa prática da prescrição de suplementos alimentares. Então, a primeira resposta é o que o nutricionista pode prescrever, né? Então, a partir dessa resolução, o nutricionista tem clareza que ele pode prescrever nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, pré-bióticos, probióticos, os produtos apícolas, né, como mel, própolis, geleia real e pólen, novos alimentos e novos ingredientes e outros autorizados pela Anvisa para comercialização, isolados ou combinados, bem como os medicamentos isentos de prescrição à base de vitaminas e ou minerais, e ou aminoácidos, e ou proteínas isoladas, e ou associados entre si. Então, vou tentar aqui traduzir um pouco de tudo isso, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente falar, que realmente essa resolução ela amplia bastante a atuação do nutricionista, tá? Então, o nutricionista ele pode prescrever nutrientes, então a gente pode considerar vitaminas, minerais, os aminoácidos, as fibras, os ácidos graxos essenciais, carboidratos, proteínas, tá? Então, os lipídios. Então, esses são os nutrientes que o nutricionista pode prescrever e na resolução antiga que tratava sobre esse assunto, estava claro, nutrientes. Tá? Mas agora fica claro que o nutricionista também pode prescrever substâncias bioativas, então quercetina, rutina e outros, né? O nutricionista pode prescrever enzimas, tá? Que foi uma novidade realmente dessa resolução, pré-bióticos, probióticos, né, que já tinha na recomendação 04 de 2016, já se falava sobre os probióticos como uma possibilidade de prescrição do nutricionista, mas outra novidade foram os produtos apícolas, né, então fica muito claro que o nutricionista vai poder prescrever própolis, geleia real, pólen, enfim, os novos alimentos, os novos ingredientes, então
fica claro que o nutricionista tem essa amplitude de prescrição, né? E os medicamentos isentos de prescrição, então, são aqueles considerados suplementos, né? Porque estão dentro da categoria de medicamentos isentos de prescrição e que tenham como composição vitaminas, minerais ou aminoácidos ou proteínas. Tá? Então, começa a clarear um pouco o que o nutricionista pode dentro da categoria de medicamentos isentos de prescrição, que são justamente esses. Eles não têm a necessidade de prescrição e são à base de nutrientes. Tudo bem? Já numa outra etapa do artigo 1, o CFN deixa claro que o nutricionista pode prescrever em relação aos produtos. Então, o nutricionista ele pode prescrever aquele produto industrializado, acabado ou manufaturado, como eu também gosto de falar, que é aquele produto que a indústria produziu, embalou e comercializa, né, nas drogarias, nas farmácias, de uma maneira geral. Ou, se quiser, pode fazer o equivalente manipulado, então mandar para a farmácia magistral, farmácia de manipulação, e também outros produtos que, né, não estejam acabados, que sejam passíveis de manipulação. Lembrando sempre que o nutricionista ele tem vários nutrientes que ele pode prescrever, substâncias bioativas, enfim, mas desde que sejam isentos de prescrição médica e que estejam contemplados nessa resolução. Então, esse é um ponto importante também. Então, eu vou querer prescrever um produto industrializado que está na farmácia, a gente tem que pensar, bem, está contemplado na resolução? Né? Então, é um nutriente, é uma substância bioativa, ou um probiótico, enfim, e é isento de prescrição médica? Então, são essas perguntas que a gente precisa responder quando pensar em prescrever um produto acabado ou manipular uma formulação. Tudo bem? E aqui o item terceiro fala que entende-se como suplemento alimentar, né, ou seja, que o nutricionista pode prescrever aquele produto para administração exclusiva via oral e enteral. Então, aqui também é outro ponto bem importante da resolução, que traz muita clareza para o profissional, que o nutricionista, então, pode considerar a via de administração oral e enteral, incluindo mucosa sublingual e as sondas enterais, e exclui a via anorretal. Qual é o ponto aqui mais interessante, né? Que o nutricionista agora vai poder fazer uma suplementação que use, né, como via de administração a mucosa oral, né, o sublingual. E aqui a gente pode falar sobre os tabletes sublinguais, filme orodispersível, as gotas, né, que tem aí uma melhor absorção na mucosa oral. Então, amplia também o entendimento das vias de administração que o nutricionista vai poder utilizar para a prática da suplementação nutricional. Tá? Lembrando, claro, que o suplemento alimentar tem que estar apresentado de uma forma farmacêutica, como essas que eu falei, né? Destinado a suplementar a alimentação de indivíduos. Tá? Então, esse também é um ponto importante. O artigo 2, né, traz a fundamentação legal. Tá? Então, tem uma série de atos normativos, legislação mínima de referência para consulta. Tá? E as normas, né, do marco regulatório também constam no artigo 2. Então, vale a pena conferir, né, não trouxe todas aqui, são muitas e não haveria necessidade, mas é só para que você saiba que existe uma parte lá no artigo 2 que contextualiza, traz todos esses atos normativos, né, a legislação mínima de referência para a prescrição dietética de suplementos alimentares, tudo bem? E indo para o artigo 3º, né, que é um artigo também bem pontual, que eu gosto bastante, ele fala o seguinte, que na prática da prescrição dietética de suplementos alimentares, o nutricionista deve considerar um indivíduo na sua integralidade, respeitando suas condições clínicas, biopsicossociais, socioeconômicas, culturais e religiosas. Então, a gente tem atenção a esse indivíduo, né? O que ele entende como importante para ele, né? Tanto na cultura que ele tem, quanto na religião, enfim. E, claro, né? Respeitando sempre as suas condições clínicas, tá? Então, o que esse paciente apresenta clinicamente, né? E aí, por isso, vem outros
outros itens aqui que são de muita relevância, né? Então, o nutricionista ele deve realizar uma triagem e avaliação nutricional sistematizadas, que envolva critérios objetivos e ou subjetivos para identificar deficiências ou riscos nutricionais, e também considerar diagnósticos, laudos e pareceres dos demais membros da equipe multidisciplinar, né? Definindo com estes sempre que pertinente a conduta a ser instituída. Então, o nutricionista ele deve considerar os diagnósticos, né? Pareceres de outros profissionais, né? Assim como também deve realizar uma boa avaliação nutricional que envolva aí critérios que o CFN categorize aí como importante, tá? Além disso, o nutricionista deve considerar que a prescrição dietética de suplementos alimentares não deve ser realizada de forma isolada, né? Então, sempre fazendo parte da adequação do consumo alimentar que vai ser avaliado, né, sistematicamente lá na consulta. Então, isso também é importante, né? O suplemento, ele faz parte da prática clínica, sim, da mesma forma que pode fazer parte da prática esportiva, né, da terapia nutricional, mas sempre pensar que a suplementação ela deve fazer parte da adequação do consumo alimentar. Tá? Então, isso é um ponto bem importante. Somos nutricionistas e precisamos priorizar sempre a prática, né, da prescrição do plano alimentar, das orientações, enfim. Além disso, o nutricionista deve considerar os nutrientes não nutrientes que possam contribuir para a redução do risco e para o tratamento de doenças relacionadas à nutrição, né? Então, lançar mão da prescrição de suplementos alimentares que possam contribuir, então, com essas doenças, né, relacionadas à nutrição. Além disso, o profissional deve considerar as possíveis interações entre nutrientes, não nutrientes, fármacos e plantas medicinais, bem como reações adversas potenciais, toxicidades e contraindicações. Esse também é um ponto que eu gosto, particularmente gosto bastante, porque eu falo muito isso para os meus alunos, né? O quanto que a interação entre nutrientes, não nutrientes e fármacos, além, claro, né, das plantas medicinais, podem contribuir positivamente como negativamente para o paciente, né? Então, pode sim trazer efeitos adversos, né? Potenciais, toxicidades, contraindicações. Então, é preciso ter atenção a isso. E o CFN destaca isso muito bem nesse item. Tá? Além disso, uma pergunta também que merecia uma resposta e foi atendido era em relação aos valores, né? Então, o nutricionista ele deve respeitar os limites de UL para o nutriente em casos não contemplados, considerar os critérios de eficácia e segurança com alto grau de evidências científicas. Então, a dosagem máxima que o nutricionista pode, né, seria a UL do Institute of Medicine, tá? Antes era a portaria 40, que foi revogada pelo marco regulatório da Anvisa, então o CFN considerou o limite da UL, né, como a diretriz, né, para valores máximos de prescrição. E aí já deixa muito claro que existem sim nutrientes que não têm valor determinado pelo Institute of Medicine, pela UL. Então, o nutricionista ele deve considerar critérios de eficácia e segurança com um alto grau de evidências científicas. Ou seja, alguns nutrientes, como a vitamina B1, B2, a B12, a vitamina K, né, o cromo e outros, vitaminas e minerais, não existem valores determinados. Então, se você quiser prescrever uma tiamina para o seu paciente, você vai precisar entender qual é o valor interessante para o seu paciente. Tá? Pode ser um valor mais alto? Pode, desde que você tenha uma evidência científica robusta, né? Então, vale a pena a gente falar aí das meta-análises com alto grau de evidência. Tudo bem? E aí, gente, lembrar que a UL ela contempla vitaminas e minerais, tá? Vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis e os minerais. As outras possibilidades de prescrição que o nutricionista tem agora, não existe valor máximo, né? Então, substâncias bioativas, probióticos, prebióticos, as enzimas, então é preciso estudar.
é preciso ir atrás dessas evidências científicas robustas, tá? Então, é preciso entender sobre prescrição nutricional, tá? E aqui, né, o artigo 3º também fala sobre que o nutricionista deve respeitar as listas de constituintes autorizados para uso em suplementos alimentares, previsto no anexo 1 e 2 da instrução normativa, essas atualizações, e os insumos autorizados pela Anvisa para comercialização disponíveis nas farmácias de manipulação. O que significa isso, né? Porque parece muito difícil. É que, na verdade, o nutricionista ele vai ter que respeitar a lista de constituintes que a Anvisa regulamentou para suplementos alimentares. Tudo bem? Isso não significa que o nutricionista só possa prescrever os suplementos alimentares, mas que ele tem que olhar a composição e ver se atende o que o nutricionista pode prescrever. Então, dando um exemplo claro, você pega um produto e está lá valores maiores do que a UL, opa, não posso prescrever, tá? Mesmo que seja registrado como suplemento alimentar. Ou tem algo na composição que não está dentro daquilo que a gente conversou. Então, nutrientes, substâncias bioativas, enfim, é um medicamento ou é um hormônio, enfim, estou dando exemplos hipotéticos, tá? Só para que você entenda que é preciso respeitar a lista de constituintes autorizados para suplementos alimentares, tudo bem? Então, o que tiver fora disso não vai ser considerado suplemento alimentar e você não vai poder prescrever, tudo bem? Nada como não era antes. Não tem nenhuma novidade tão grande, a não ser, claro, a instrução normativa, que é quem normatiza a resolução, a RDC 243 da Anvisa. Tudo bem? E aqui sobre a prescrição de enzimas é a indicação, né, na hora de prescrever, utilizar aí utilizar atividade enzimática em unidades e quando prescrever probiótico, utilizar unidades formadoras de colônia, tá? Então, essa vai ser a forma de indicar, né, a dosagem e a sua unidade, tudo bem? E também o nutricionista deve considerar a biodisponibilidade e segurança na prescrição de substâncias que podem ser encontradas em diferentes formas químicas. Então, aqui a gente está falando das formas de prescrições diferenciadas, né? Então, por exemplo, a piridoxina que pode ser prescrita como piridoxal 5-fosfato ou piridoxina, enfim, a cianocobalamina, vitamina B12, que pode ser prescrita como metilcobalamina, enfim, são as formas químicas que podemos prescrever e lembrar, então, que é preciso considerar a biodisponibilidade e segurança na prescrição dessas substâncias, tudo bem? Então, esse é um ponto importante que o CFN fala, olha, existe sim algumas formas que aumentam a biodisponibilidade, que não tem tão boa disponibilidade assim e que são mais seguras ou menos seguras e o nutricionista precisa entender sobre isso. Tá? Além disso, o nutricionista deve registrar em receituário, né? Então, a forma da prescrição de suplementos está aqui, né? Como fazer no receituário. Precisa ter o nome do paciente, o cliente ou usuário, a via de administração, que a gente já falou, a composição desse suplemento, além da posologia da sua prescrição, data, assinatura, carimbo, tá, com o número, com o seu nome e número do seu registro no conselho e a respectiva jurisdição, isso também é um ponto importante, telefone, endereço completo ou outro meio de contato profissional. Tudo bem? E o último item fala sobre o registro em prontuário. Então, é importante registrar no receituário, oferecer para o seu cliente e fazer o registro também no prontuário com os seguintes dados, né? A via de administração, composição, a posologia do seu suplemento, né? O suplemento prescrito, mantendo arquivado pelo tempo determinado em normativa, tá? Lembrando que tem uma resolução que fala sobre prontuário. E aí, finalizando já todo o passo a passo da resolução, tem um parágrafo único que é bem interessante, tá? Que o nutricionista, na identificação de efeitos colaterais, efeitos adversos, voluntários ou não,
observados ou relatados pelo cliente, paciente, usuário, o nutricionista deverá registrar no prontuário e, quando pertinente, comunicar às autoridades sanitárias competentes, assim como o laboratório industrial ou a farmácia de manipulação. Ou seja, se o nutricionista perceber algo diferente, algum efeito colateral, efeito adverso, que você observe, né? Então, você entendeu que está diferente, apresentou efeitos em alguns pacientes, ou quando o paciente relata, você deve registrar no seu prontuário. Então, o paciente apresentou distúrbios gastrointestinais com uso de probiótico, ou apresentou rubor facial com a prescrição da forma química X, né? E se você achar pertinente, se você entender que precisa comunicar, né, órgãos sanitários, enfim, no laboratório industrial, para que você se resguarde profissionalmente, tá? Esse é um ponto importante, assim como o artigo 4º, né, que fala que a prescrição de suplementos alimentares, objeto dessa resolução, exige pleno conhecimento do assunto, tá? Cabendo ao nutricionista responsabilidade ética, civil e criminal, tá? Quanto aos efeitos na saúde dos clientes, pacientes, usuários, a fim de evitar imperícia, imprudência ou negligência nos termos do Código de Ética e Conduta do Nutricionista, resolução CFN número 599 de 2018 e suas atualizações. Então, esse é um ponto importante, né? Que o nutricionista, ele precisa ter pleno conhecimento do assunto. Tá? Então, quando a gente olha a resolução, a gente entende claramente quanto ampliou essa atividade do nutricionista. Então, hoje, com a resolução 656, o nutricionista ele pode prescrever muito mais do que ele podia antes, né? Os valores também ficaram ampliados, a via de administração também se ampliou. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, poxa, o CFN entendeu que a prática ela é importante para o nutricionista. E o nutricionista, em contrapartida, ele tem que entender que ele precisa ter conhecimento técnico para a prática, né? Suplementação exige cuidado, exige técnica, porque afinal pode sim gerar efeitos colaterais, toxicidades, né? Efeitos adversos no paciente. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, a segurança da prescrição, tá? Até porque o nutricionista ele tem responsabilidade em 3 esferas, né? Então, a responsabilidade ética, a responsabilidade civil e até mesmo criminal. Então, por isso que precisa ter muita atenção, precisa ter muito cuidado, né? E ética, né? Para que você possa fazer boas prescrições e possa ajudar aí o seu cliente. Então, esse é o resumo da Resolução 656 de 2020. Né? Eu quis contemplar aqui todos os artigos que falam sobre né, que trata, né, essa resolução, para que você tenha muita clareza de cada pontinho, cada detalhe dessa resolução. Tá bom? Então, eu agradeço muito por você ter assistido essa aula, espero que tenha contribuído para você, para a sua prática, para o seu entendimento dessa possibilidade do nutricionista, né? Lembrando que todo nutricionista que esteja regular, que tenha aí nessa inscrição no seu CRN, na sua jurisdição, que esteja ativo, ele pode prescrever suplementos alimentares, né? É uma atividade que o nutricionista, independente de título, pode fazer. Então, que a gente saiba fazer, que a gente domine com muita clareza, porque definitivamente trará muitos resultados para você e para o seu cliente. Então, eu deixo aqui meus contatos, qualquer dúvida, enfim, qualquer necessidade de maiores entendimentos, pode contar comigo, vai ser um prazer, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.